quero que você seja leal. O cara vai ser leal a você, dependendo do que você dá de exemplo. Você chega num certo momento da tua carreira que diplomacia e política passa a ser skill importante. Quem está escutando, eu tenho certeza que vai entender muito bem o que eu estou falando aqui, né? Pô, a empresa grande desse tamanho fazia gestão de caixa só. Não tinha orçamento, não tinha nada. Quanto entra, quanto sai, quanto é para pagar. Ser conselheiro e não entender muito bem o chão da fábrica não funciona, Nardon. Concordo. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz fundadores, C-levels, diretores e gente que está construindo o Brasil para contar um pouquinho da história deles, dos sucessos, dos fracassos, para que você tenha uma vida muito mais fácil e aprenda um pouco com o que a galera tem aqui. E hoje, gostaria que vocês pegassem papel, caneta para anotar, que vai ser uma aula. Se você estiver na academia, já pega o bloquinho de notas e fica esperto que vai ter muito insight legal. Ele, que tem mais de 30 anos de experiência nessa interseção entre educação, tecnologia e inovação, foi sócio da Ferrolab, liderou operações como English Live na América Latina e Europa, presidiu a WhatsApp aqui no Brasil e fez um grande case lá na Afya, ajudando a companhia a fazer o IPO em Nasdaq. Então, um caso raro aí de um empreendedor / executivo que fez o negócio acontecer do começo ao fim. Ele, Júlio De Angeli, grande. Meu querido. Esse aqui que foi nosso conselheiro durante 2 anos e meio, quase 3. Foi 2 anos e pouco. Esse que é meu mentor no triatlon, não só aqui na empresa. Parceiros no triatlon, verdade, né, cara? Muita história boa. E eu aprendo um monte de coisa junto contigo. Essa prova eu vou tentar fazer com você, né, Nardon? Porque a outra não deu, né? Puta, nem me fala, cara. Enfim. Fiquei chateado. Mas vai sair. A gente contou rapidinho aqui. Tá no outro episódio. Tá no outro episódio do acidente que rolou, faltando uma semana pra prova. Então a gente já sabe, uma semana antes da prova a gente não treina junto. Não pode ser. Não treina junto. Ou então faz no rolo. Nem você nem Rafa. Né? Faz na esteira, faz no rolo. Tomou um capote homérico. Ainda bem que não quebrou a bike, não se quebrou, só ficou com dor no pescoço. Aprendizado, vamos pra frente. Mas não conseguiu fazer os 70 pontos em São Paulo. Isso aí. Fiquei chateado. Mas agora a gente vai fazer o Ironman, dia 1º de junho em Floripa. Estamos lá, né? Tá chegando aí, cara. São 9 semanas. Nossa senhora. Tá chegando, Nardon. Tá chegando. Você já tem a estrutura de ter feito várias maratonas. Vamos ver. Eu vou fazer a minha primeira no Iron. Vamos lá. Vindo de uma lesão. Espero que eu termine. Sucesso vai ser. E hoje, galera, o tema desse episódio vai ser sobre conselho. Ele foi nosso conselheiro aqui no G4 por um bom tempo, ele é conselheiro de outras companhias e ele também já foi executivo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do conselheiro, um pouquinho como você, como executivo, deveria pensar em estruturar o seu conselho, em que horas trazer um conselheiro, que tipo de conselheiro você tem que trazer para cada momento. E também vamos falar dessa tensão entre executivo e conselheiro e como alinhar essa estratégia para evitar conflito no topo da companhia. Vamos também falar ali um pouquinho sobre sucessão familiar e a hora da primeira geração largar o osso do executivo, subir para o conselho e qual que é o papel de um e qual que é o papel do outro. Então, sem mais delongas, já vamos para o papo aqui. Júlio, qual que é o papel do conselheiro numa empresa? Bom, vamos lá, né? Primeiro, as organizações, né, que a gente pode falar que dividir talvez em empresas mais que estão no início da sua jornada, depois tem as empresas familiares, as empresas listadas, né? O papel do conselheiro é sempre um papel muito estratégico para a companhia, né? Então é o trabalho dele alinhar a estratégia e fazer com que os executivos dá os palpites, dá as ideias para que os executivos possam executar essa estratégia e colocar isso no modo execução de fato e traduzir aquilo em resultado, traduzir isso em crescimento e tal. Então, o conselheiro ele sempre tem um papel muito mais de abrir a cabeça do time executivo, dar direcionamentos, cuidar da governança, né, garantir que a empresa está sendo transparente, está cuidando de equidade,
tenha as prestações de contas adequadas, que a responsabilidade seja também, né, curada, que seja muito bem feita dentro das organizações. E aí tem os conselhos consultivos, né, que são os conselheiros que trabalham muito mais num ambiente que não tem uma relação de responsabilidade, né, que era, por exemplo, o nosso caso aqui. E aqui tem as empresas listadas, que já é um pouquinho diferente, os conselheiros têm têm a sua responsabilidade muito maior, existem as exigências legais, etc., né? Tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outra bolsa no mundo, é um pouquinho mais diferente e tal, existe aí uma relação um pouco mais formal e tal, responsabilidade maior desses conselheiros, e exige muitas vezes também um grau de entendimento, dependendo do que ele fazer ali do seu papel, um grau de por exemplo, um conselheiro fiscal, etc. e tal, que tem uma responsabilidade muito grande, tá um pouquinho diferente. Mas é isso, né? O executivo é o cara que coloca no ar aquilo que é planejado, né? E o conselheiro é aquele que vai ajudar a dar o direcionamento maior para a companhia, né? Sempre pensando na longevidade do negócio, que eu acho que isso é o mais importante. Uma das coisas que eu recebo muito a pergunta nas próprias mentorias que a gente está no G4, de vários alunos, qual o momento certo de você trazer um conselho para a empresa? Uma das coisas que eu vejo, né, que você falou, existem estágios diferentes da empresa. Então, você tem um estágio ali que você está tirando a empresa do 0 para 1, onde você é muito mais generalista, onde você tem pouca gente, tem até 10 pessoas, e o teu grande desafio é achar uma dor, dúvida no mercado e encontrar um produto, solução para atender essa dor. Time inteiro é generalista, todo mundo tem pouca profundidade em termos de gestão. O mais importante é fazer acontecer e todo mundo faz tudo. É isso aí. Daí você tem um momento do 1 para o 10, que você sai de 10 para 50, 60, 70 pessoas na tua companhia. Ali você já começa a ter os primeiros especialistas. O seu papel de líder muda. Antes você estava no operacional, agora você tem que ir mais para o tático. Você precisa não só alocar o teu tempo, você não sabe o que está acontecendo na ponta, então você precisa começar a criar melhores rituais de gestão para ter mais visibilidade. Então você precisa ter mais gestão. E daí você tem o momento do 10 para o 100, que eu divido em 3 partes, do 10 para o 40, do 40 para o 70, do 70 para frente, onde aqui sim você vai sair ali de 50 até 150 pessoas, 150, 300, 400 até 500 e de 500 para cima. E cada uma dessas etapas também é diferente do seu desafio. Você vai precisar ter muito mais gestão, muito mais gente especializada, tocar muito mais bumbo, uma governança muito mais clara, afiada. Exato. E muito mais granularidade nas métricas e acompanhamento que você tem, e isso só tende a ser mais gestão, mais ritual, conforme você cresce mais a companhia. Quando eu olho para trás e vejo as empresas que eu montei, que eu participei como um dos líderes, em todas as fases eu tive algum tipo de conselheiro, porém com responsabilidade e profundidade diferente. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava tirando a empresa do 0 para 1, os meus conselheiros eram os meus mentores, eram os meus amigos que já tinham passado por isso, que me davam o caminho das pedras. E eles estavam lá muito mais para eu poder passar a mão no telefone, tirar dúvida e apresentar a gente. Cara, me ajuda com esse contato? Você conhece alguém que faça isso? Você já passou por isso? Como que você resolveu? Ali é o comecinho do 0 para 1. Do 1 para o 10, algo muito parecido, mas principalmente quando estava chegando ali em 35, 40, 50 pessoas, a gente, pelo menos eu nas minhas empresas aqui até no G4, a gente começou a trazer mais gente, que eram os mentores, mas para dar uma prestação de contas mais frequente. Então, a cada 3 meses, sentava para pelo menos ter um chefe, porque tipicamente quando você é um empreendedor, você não tem chefe. Exato. O chefe é o teu cliente. Se você não tem investidor, você não tem chefe. Posição solitária. Exato. Né? Então, se eu faço essa frequência e esse ciclo de a cada 3 meses apresentar para alguém aquilo que eu estou fazendo, é um momento também de eu refletir se eu estou fazendo bem ou não e conseguir tirar a cabeça de fora d'água. E do 10%, que é acima de 50 pessoas, daí sim, foi um momento que a gente te trouxe aqui para ajudar muito a gente a estruturar melhor governança, dar uma visão melhor de mercado de educação, que daí é muito mais alguém que a gente entendeu que naquele momento conseguiria entender o mercado, conhecer muito bem o mercado, abrir portas para a gente, mostrar coisas que a gente não sabia e até questionar a gente. Porque eu, Thales e Alfredo, estamos aqui o dia inteiro aprontando e bagunçando as coisas, fazendo coisas certas, coisas erradas, mas tem alguém que já tem essa visão, que já passou, ajuda muito. Você vê algo diferente na hora certa para você trazer um conselheiro para a empresa? Olha, eu acho que o que é interessante dessa tua fala, Nadon,
você acha que, de certa forma, até respondeu, né? Você sempre precisou de algum tipo de aconselhamento ao longo do teu processo. Então, acho que essa a forma, acho que, de encarar é sempre assim, não adianta, né? A gente principalmente a audiência que está aí escutando, pô, tantos empreendedores nesse país aqui, não adianta. A gente, quando tem um produto bom, um time bom, o mercado está funcionando, etc., não adianta. A gente nunca é dono da verdade, né? Sempre existe alguém para te dar uma ideia nova, um ponto de vista novo e tal. Então, acho tirar que da zona de conforto. Exato. E eu acho que essa é a postura de qualquer empreendedor. Então, e você falou muito bem, acho que existem perfis diferentes de conselheiros para os diferentes momentos da companhia, que é o que acontece aqui, por exemplo. Então, eu acho que a primeira coisa é a postura humilde de entender que, puxa vida, eu preciso escutar sempre que eu puder alguém que possa adicionar valor. E aí vai obviamente, do teu critério, do seu discernimento, de saber se aquilo é bom ou não, né? Você como empreendedor, você com seus sócios, etc. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho muito importante, quando a gente fala até de conselho, porque fatalmente a sua empresa, em algum momento, né, principalmente nos estágios mais avançados, como aqui no G4, etc., empresas maiores, a formalização de um conselho, mesmo que seja um consultivo, é sempre muito importante. Então, a governança, o pensamento de você estabelecer uma governança corporativa desde o D0 é muito importante. E quando eu falo de governança, eu falo assim, ritual de gestão, números claros, fazer até a sua contabilidade muito bem feitinha, de acordo com, enfim, as competências, etc., para que você, movendo os seus estágios, né, você ir andando com isso. Enfim, além dos rituais todos de gestão, você ter grupos de trabalho específicos que possam trabalhar, por exemplo, você tem um time que vai olhar a parte financeira, teu negócio precisa de pesquisa e desenvolvimento, tem que ter um núcleo ali de inovação, então criar esses fóruns, nem que sejam pequenos e tal, mas você exercer ter esse cuidado em ser diligente com os seus processos, estabelecendo essa governança, principalmente nos rituais de gestão, garantindo a cultura, ter os rituais de cultura que são muito importantes, estabelecer missão, visão e valores desde o D0 e você trazer isso, como aqui sempre foi muito feito, né, fazer esse mantra e brigar por isso, né, que é a fundação de uma companhia, criar um exercício de planejamento estratégico, por fazer um orçamento bem feito, tudo isso é ritual de governança. Perfeito. Então, isso para mim não tem momento. Eu acho que isso tem que ser feito do D0, né? E só para finalizar, eu particularmente, eu tenho um conselho pessoal. Eu tenho um médico do coração, eu tenho uma terapeuta, eu tenho um coach, eu tenho aquele amigo do peito que, eu ligo para ele a hora que eu precisar. Então, eu pessoalmente, até tenho um advogado muito bom e tal, e importante. Exato, que eu considero quase que um conselho pessoal. Então, assim, até do ponto de vista pessoal, eu estabeleci na minha vida uma governança para que eu possa tomar até as minhas decisões pessoais. Então, assim, eu acho que isso é o tipo de postura que qualquer empresário deve ter, né? E quando a gente fala de governança, a gente vê, principalmente empresas familiares, que crescem ao longo do tempo, se tornam relevantes, ela acaba tendo muito a cabeça do dono, a visão do fundador, primeira geração, que está ali tocando. E essa pessoa, no fim do dia, como todo empreendedor e empresário, o PF e o PJ se misturam completamente. Uma das, principalmente a PJ, ela dá significado para a PF, porque no fim do dia você é aquilo que você faz todo dia. Você fica mais tempo na tua empresa do que com a tua família. Então, aquele empreendedor que cresceu junto com a companhia ficou grande, que ele é respeitado lá dentro, que é o lugar de potência, que ele sabe, tintim por tintim, o histórico, conhece geral. Chega uma hora que ele precisa passar o bastão para frente. Só que não quer dizer que ele vai se aposentar, ele precisa apenas
entender que ele tem um outro papel naquele momento na companhia, que é um papel de, talvez, ir para o conselho, tirar um pouco o pé do executivo. Exato. E trazer o executivo correto para a posição, dado o momento que ele está e dado os desafios que ele tem para frente. Pode ser a segunda geração ou pode ser um Alguém gestor contratado. profissional, que seja. Você tem passado hoje, eu sei que quando você estava aqui no G4, em paralelo, você começou a fazer um trabalho muito legal lá no Grupo São Leopoldo Mandic, para quem não conhece, uma rede de universidades gigante, super bacana no interior, são muito fortes em medicina, odonto. Tem, sim, o fundador, a segunda geração, são pessoas brilhantes. Exato. De fato, assim, tem construído um negócio muito positivo para a educação brasileira, a educação superior brasileira. Você assumiu um papel lá muito próximo, de ajudar eles a pensar em futuro, pensar no planejamento. Ele entrou como conselheiro e acabou assumindo outras funções lá dentro desse grupo. E vejo você viajando com a turma, né? Para baixo. Como você vê esse papel, e vamos falar aqui mais de sucessão familiar. Legal. Tá? Sobre as empresas que você já viu, essa empresa que você está próximo, não sei se estão fazendo sucessão, se não estão, se estão preparando a próxima geração. Me conta um pouquinho mais, nesse contexto, como é que a primeira geração, que foi quem criou o negócio, também é responsável por garantir a perpetuidade do negócio. É ela que é responsável em garantir que a sucessão de dinheiro líquido ou ilíquido aconteça, as estruturas para que isso aconteçam, mas também que tenha humildade intelectual suficiente para falar, olha, meu papel agora é outro na companhia. Eu vou usar bastante, acho que o exemplo da São Leopoldo, mas acho que tentando responder para você, Brasil enfim, aqui as empresas são familiares, né? É um país de empresas familiares. Eu acho que o grande desafio de um empreendedor que criou o seu negócio, ele levou até um certo ponto, você falou a palavra, né? Existe um momento que a humildade ela tem que vir, porque, o que te trouxe até aqui, o ditado famoso, não vai te levar para a próxima etapa. E eu acho que o desafio é saber qual é o momento realmente, né? E criar esse terreno, né? Então, acho que começa por aí. Então, muitas dessas empresas não têm esse processo de governança que a gente falou ali no início do nosso papo. E às vezes fica muito difícil, porque a centralização das decisões fica na cabeça do dono, não existem processos formais para garantir que exista, né, essa tradução, vamos dizer, do que foi feito até o momento, que isso se perpetue, etc. Então, acho que esse é o primeiro passo, não tem como não ser isso, porque é o mais comum, né, dentro das empresas familiares. E aí, eu contando um pouquinho da experiência lá, que eu acho que é o mais legal, porque eu estou vivendo esse processo já há quase 3 anos, aliás, 3 anos já, o fundador, então, como você disse, é o grupo de educação na área de saúde, hoje ele é o primeiro do estado de São Paulo, o terceiro no Brasil, pelos critérios do MEC. São 10 mil alunos de odontologia hoje na especialização por ano, são 4 faculdades de medicina hoje, lá são 3 ali em Campinas, Araras e Limeira, e tem uma no Pernambuco, em Arco Verde. A gente lançou uma pós-graduação médica e tal, um negócio focado na saúde. Hoje a gente está entrando lá em negócios relacionados à assistência, com hospitais, etc. Mas lá existe uma família, que eles são 100% donos do negócio, né, o fundador, e lá a facilidade é que existe um sucessor, que é o Zeca, né, com quem eu trabalho junto, e é só ele. E ele quer trabalhar no negócio e ele gosta do negócio. Legal. E está lá. Então isso, quer dizer, você esquece aqui todas as questões, obviamente, de conflito familiar, dos conflitos que existem, etc. Segunda para terceira geração. Então isso é um negócio muito mais complexo. Mas, independente de qualquer coisa, mas a vontade ela precisa existir. Mas ela veio de quem? A vontade veio do fundador mesmo. Veio do fundador. Da primeira geração. Porque ele veio preparando, na verdade, o Zeca, o pai dele, veio preparando, tentando entender, nunca forçou ele a querer trabalhar, porque acho que isso é um erro, né? Você fala, não, quero que meu filho dê sequência ao meu. Não adianta, né? Você pode... É o teu sonho.
lógico. Exato, assim, mas, pô, exato. E isso pode ser muito prejudicial ao negócio, né, também. Então, assim, e aí vem a dificuldade, né, que é o que você falou, separar o CNPJ do CPF. Não pode isso. Então, assim, acho que são dois problemas, né? O primeiro é saber que hora que eu largo o osso. Segundo putz, como é que eu separo isso e penso CNPJ, longevidade e tal. Então, acho que ali a família tem essa visão muito clara de como esse negócio tem que andar mais para frente. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi assim, bom, não adianta eu colocar a segunda geração para tocar o negócio sem ter um time muito bem preparado. Perfeito. Ponto final. Assim, não existe. Em termos de gestão, cultura, valores, então assim, quando eu cheguei lá, pô, a empresa grande desse tamanho fazia gestão de caixa só. Não tinha orçamento, não tinha nada. Quanto entra, quanto sai, quanto é para pagar. Tá ótimo, já é mais do que 90% das empresas exato, fazem. Que é muito comum, exato. Então isso é o que é mais comum. Então, quando eu cheguei lá, o trabalho era primeiro entender do Zeca, que é o sucessor, o que ele tinha de ideia, quais eram os planos dele, se ele realmente queria isso, como é que era a visão dele, etc., quais eram as necessidades dele e tal. Entender da família também o que eles pretendiam e tal. Então, a gente fez um alinhamento disso, e não foi por pouco tempo, foram alguns meses, para entender se o passo é esse, né? Perfeito. E aí, então, é a hora que o fundador falou assim, puxa, e também tem a hora que você quer, né? Falou assim, bom, agora eu quero curtir minha vida também. Ele está com 72 anos e tal. Quer aproveitar o que já fez. Não vai largar o osso do negócio, porque sempre vai ser, né? Então, o mais interessante é que nesse processo todo, então hoje, o que a gente fez lá? Todos esses rituais que eu falei de governança que eu falei ali no início, a gente implementou. A primeira coisa foi, precisamos fazer um orçamento, né? Cadê o plano de contas disso aqui? Como é que funciona esse negócio? E, aquele troço só tinha um balancete contábil lá, cara. Vai ter que começar do zero no Excel, normal. Então começou por aí, depois a gente começou com os primeiros rituais de governança que eram, vamos fazer as reuniões mensais de resultados, vamos pegar as primeiras métricas, né? Como é que tá a venda, como é que tá, engajamento do aluno, como é que tá, sei lá, dropout, coisas assim, para iniciar um processo de rituais de gestão, porque não existia nem assim, tinha uma reunião semanal com 30 pessoas na sala, entendeu? Isso é aquela coisa que... E eu chamava isso da gestão do corre, né? Porque saía a ordem ali, saía todo mundo correndo, né? Vai pra lá, corre, vai fazer. Tá feito, sim, senhor. Exato. Então, assim, deixava todo mundo enlouquecido, né? E quando a gente veio implementando os rituais, muitas vezes os executivos que estavam lá, eles não conheciam esse tipo de coisa. Então, essas metodologias. Exato. Então, ali o trabalho até com eles foi assim, olha, isso aqui vai melhorar a sua vida. Então tem um trabalho não só com a família, mas também um trabalho de educação com a turma que está lá. E aí depois, com isso a gente trouxe também, fizemos um trabalho também de planejamento, então assim, vamos criar as avenidas de crescimento disso aqui, quais são, né? O que é o nosso negócio hoje, o que está ali na matriz da McKinsey, né? O que está no H1, o que está no H2, o que está no H3, né? 3, o que a gente 4. vai fazer agora, que é a prioridade 1, o que a gente precisa fazer depois, onde é que estão os problemas aqui principais estruturantes e tal, mas o principal era a gente, Nardon, é sempre isso e tal. Então, quando a empresa já chega num tamanho que a gente estava ali, o negócio ele precisava de executivos mais parrudos, né? Então, hoje a gente tem lá um time de executivos completamente novo, mas que a família fez um trabalho muito bem feito de encaixar os novos executivos, preservando também a turma que está lá dentro. Sim. E porque senão, esse é um problema muito comum, né? Você resolve trazer alguém de fora, o cara vem de fora e pronto, né? Quer mudar faísca para todo lado e quer mudar tudo e tal. Então, a gente teve um cuidado muito grande de saber escolher muito bem as pessoas, vender o projeto da forma correta e tal, e principalmente o alinhamento de valores. Perfeito. Isso é fundamental. Não adianta você trazer... a São Leopoldo é uma empresa que ela valoriza muito o acolhimento, a gestão humanizada, o foco no aluno com muito cuidado, tratar muito bem.
Então, as pessoas que nós trouxemos, elas tinham que vir com esse perfil. Então não adianta trazer um cara que é uma máquina de gerar EBITDA. Porque vai tratorar todo mundo. Vai tratorar e vai acabar, não vai funcionar. Então, a gente procurou fazer esse alinhamento com parceiros, etc. Então, fomos muito cuidadosos. Isso vem acontecendo num processo de 2 anos. Não é que a gente colocou, não. É um processo, né? E começa de cima para baixo. Porque, um exemplo lá, a gente tem um turnover na companhia de quase 30% ao ano, cara. Porra, é alto pra caramba, você pensa. Em 3 anos, você muda a empresa inteira. 2.200 funcionários. Como é que você garante longevidade num negócio que você troca de pessoas? Então... É que não é exatamente isso. Você deve rodar mais embaixo, exato, as pessoas em cima ficam. Exato, mas beleza, mas é difícil. É difícil manter conhecimento na companhia. E aí foi muito... perenidade. Então, quando você coloca esse time de gestão mais parrudo, esse pessoal vai ajustar muito Perfeito. isso, né? O problema do turnover não vai acabar. A gente estava vendo essa semana até. Ele vai continuar. Mas o que é legal é o seguinte... Essas pessoas que são os grandes líderes da companhia, junto com o trabalho que tem sido feito na área de gestão de pessoas, hoje a gente, assim, as pessoas que não funcionam no modelo novo que está sendo estabelecido por essas pessoas vão começar a sair. E ao mesmo tempo você começa a contratar pessoas que vêm alinhadas com esses valores também. Ou seja, você começa a oxigenar a empresa para o caminho que você está buscando. E isso, mais uma vez, é um processo lento, gradual. Então, isso tudo aconteceu lá. Mas o fundamental mesmo a família tomou essa decisão com muito cuidado, entendeu esse momento, entendeu também que a sucessão deveria acontecer, por acaso ali vai ser a segunda geração que vai assumir porque tem competência e também porque tem a vontade de fazer isso. Então é um processo que, de certa forma, é muito mais fácil do que na grande maioria dos casos. Na maioria dos casos, mas o racional por trás é o mesmo. Né? E Júlio, você falou aqui de algo que, como conselheiro da companhia, você tem ajudado eles a fazer todos esses processos, esses workshops, etc. Acaba sendo quase um consultor no fim do dia. Qual que é a diferença, no teu ponto de vista, entre consultor e conselheiro? Porque a minha percepção é que, sim, o conselheiro tem um papel de participar dentro dos comitês que foram criados para que ele participe, para dar direcionamento, trazer provocações, mostrar pontos de vista que talvez a gente não tenha, alertar de pontos que podem dar problema lá na frente, conectar com pessoas, com outros empreendedores que já passaram por aquilo, que estão dentro do network dele, para que facilite a vida do empreendedor que está sendo aconselhado. Ao mesmo tempo, até onde eu entendo, o papel do conselheiro não é de ser um consultor. Sim. Pelo que eu entendo, o trabalho que você fez ali na São Leopoldo Mandique foi até maior do que de um conselheiro em si. Explica um pouquinho dessa diferença, se teve algo em especial, se você adorou o projeto, falou, deixa eu entrar mais a fundo aqui, porque também é uma oportunidade para mim, dado que você tinha saído recentemente da AFIA, né? Falar um pouco dessa sua transição de executivo para conselheiro, mas que a gente vai falar daqui a pouco, mas fala um pouquinho desse ponto aí. Eu entendo da seguinte forma, né? Eu acho que quando a gente fala de conselheiro, esse conselheiro, acho que um dos papéis mais importantes do conselheiro, mais uma vez, é uma pessoa que tem que estar alinhada com os valores também, é uma pessoa que tem, não necessariamente precisa pensar igual, né? Mas é uma pessoa que tem algum tipo de skill e principalmente experiência em alguma coisa que é uma necessidade para a empresa olhando para o futuro. Então, sei lá, né? A gente não tem um conselho lá formal, tá? Então eu faço um trabalho, a gente tem as nossas reuniões ali, principalmente com a família, que eles têm um processo de governança. Eu apoio muito nesse sentido, e principalmente porque a gente desenhou um planejamento estratégico e tal. Eu acho que ali a empresa ainda não está pronta, mesmo depois de tudo isso que a gente fez, para ter um conselho. Eu acho que não é necessário, porque hoje tem um time executivo fazendo um trabalho muito bem feito, tem um planejamento muito bem claro, os projetos estão claros, a gente sabe onde estão as necessidades. Às vezes,
você colocar um time de conselhos agora é mais ruído do que se não. Então, eu já discuti isso, né? Perfeito. Então, assim, vai gerar mais barulho nesse momento que está acabando a organização. Tem muita coisa acontecendo já. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que vai ter o momento para chegar trazer. Nesse sentido e tal. Que principalmente, assim, na hora que que o Zeca ali começar a assumir, etc., e a família tirar mais o pé do acelerador, possivelmente vai ter o fórum do conselho, onde a família vai estar ali, etc., e o corpo executivo assumindo E eu acho que essa velocidade, Nadon, ela é muito importante. Tem que ser na velocidade da companhia e entender esse termômetro, porque qualquer coisa, colocar a carroça na frente dos bois pode atrapalhar muito. Exato, assim, atrapalha o processo. Agora, né? Mas o papel de conselheiro e consultor. Aí o consultor, eu acho que você pode ter necessidades específicas. Então vamos lá. Processo de gestão, por exemplo, né? Como é que eu faço esses rituais? Como é que eu coloco eles no ar? Quais são os indicadores que eu vou seguir? Você pode ter uma consultoria pontual para aquilo, por exemplo. Né? Eu acho que eu entendo o consultor muito mais para uma necessidade específica da companhia para aquele momento. Né? Não, isso está claro, mas assim, eu tô te perguntando no teu caso, que eu vi que você foi um pouquinho dos dois. Você até, assim, estendeu mais e abraçou mais coisas do que tipicamente um conselheiro deveria abraçar. Eu acho que ali, a diferença ali também é que hoje eu tenho sociedade com a família em negócios ali que a gente está desenvolvendo Então novos. Você virou dono junto. Exato. Então, assim, acaba que quando a gente cria esse processo de governança, cria porque também isso foi parte do negócio. Falei para eles, olha, poxa, eu posso vir aqui trabalhar, adoro a companhia, me identifiquei muito com os valores, sou apaixonado pela família, pelos executivos que estão lá, por tudo que eles já construíram e pela visão de longo prazo que a gente escreveu junto. Então, eu falei assim, putz, isso foi um processo, como eu te disse no início, foram meses e tal, e a gente falou assim, vamos casar, por que não? E vamos explorar as novas oportunidades. Então, e aí é legal porque é o seguinte, o time executivo veio para preservar o core do negócio. E hoje, o fundador, imagina que cortou de mato alto na frente da visão dele. Ele vê as oportunidades hoje de uma forma muito diferente, porque ele não está mais no operacional. Sobra tempo. Sobra tempo. Então, ele atingiu um objetivo que ele queria que, é espetacular. Né? E é bom para o negócio, porque a visão dele, estratégica e, enfim, o Dr. Zé Luiz é um visionário. Então ele está podendo explorar muito mais isso e para ele intelectualmente é muito legal, tem um prazer diferente nisso, etc. E ele vê as coisas e te dá hoje, ter esse corpo executivo te dá hoje, mais uma vez, são 3 anos, né, de processo, dá a tranquilidade de você falar, tem uma turma aqui que está cuidando do negócio, posso viajar, né, posso fazer as coisas. Ele faz, você sabe que ele faz umas coisas, Nardon, assim, incríveis, né? Toda a aula inaugural de medicina, de odonto, ele dá o telefone celular dele para todo mundo, para todos os alunos. Que irado. Não, e tem cada caso assim que você, assim, ontem mesmo a gente foi assistir uma palestra dele, pra você ter ideia, tá? Como ele dá o telefone, tinha um grupo de alunos que estava lá em Campinas, etc, furou o pneu do carro. Um grupo de meninas e tal, e sei lá, era à noite. Assim, vou mandar uma mensagem pro doutor Zé Luiz, ele falou que pode mandar mensagem, assim, doutor, nós estamos aqui, furou o pneu do carro, a gente não sabe trocar. Ele pegou, onde vocês estão? Ele foi trocar ou ele mandou um guincho? Mandou o motorista. Ainda bem, não, ele não vai, mas ele foi. E tem dezenas de histórias. Ele foi lá, o motorista trocou o pneu. Faz parte da cultura total. Exato. Da companhia. Assim, eu posso te contar 150 histórias dessas que já aconteceram. E aí o motorista foi lá, trocou o pneu, acompanhou as meninas até onde elas precisavam ir, etc. E isso é uma coisa que para ele é muito... Isso faz parte da cultura. E é interessante, você imagina como é que era a cabeça desse cara tendo que olhar o operacional. Então hoje, né? Hoje essas coisas acabam parando nos executivos. Criaram-se processos diferentes. Ele dá o telefone até hoje, mas eu tenho certeza que recebe menos mensagem. Mas chega. Boa. Pessoal, olha só, quando a gente fala sobre governança, é muito importante a gente entender metodologias para a gente melhorar a governança da nossa companhia. E aqui, como todo papo de gestão, eu tenho um presente para vocês. A gente sabe que essa relação entre executivo, conselho, sócios é super desafiadora por natureza. A gente vai explorar um pouquinho isso daqui para frente.
Agora, ainda mais, você falou, pô, lá no caso da São Leopoldo Mandic, a família é muito bem estruturada, tem uma segunda geração só, né, não tem uma complicação de segunda, terceira, várias pessoas. Quando a família entra em jogo, daí complica ainda mais. Ou seja, sem essa estrutura clara de governança, qual a responsabilidade de cada um, o que cada um faz, como é que faz, o que é papel, o que é responsabilidade, quem toma a decisão do que, em que fórum, fica muito mais difícil de você fazer o negócio acontecer. Então tem um modelo, que a gente chama do modelo de 4 salas, que basicamente é o quê? Você tem a sala dos sócios, a sala do conselho, a sala dos executivos e uma sala lateral, que é a sala da família. E todas essas salas têm interconexões entre si. Logicamente que na sala dos sócios existem papéis e responsabilidades dos sócios. Na sala do conselho, mesma coisa. Na sala do executivo, mesma coisa. Quando a gente está tirando a empresa do 0 para 1, é tudo junto, misturado. É isso aí. É tudo no mesmo lugar. E muitas vezes, principalmente quando você... E tá tudo bem, porque a empresa é muito pequena. Agora, quando você está levando 1 para o 10, do 10 para o 100, principalmente ali do 10 para o 40, você precisa ter muita clareza de o que é o papel de quem, em qual lugar e qual tema a ser discutido e como é tomada a decisão sobre aquele tema em cada uma das salas. Por exemplo, aqui no próprio G4, nós como sócios decidimos se a gente quer crescer ou não esse ano, se a gente vai querer ter mais liquidez, se a gente vai levantar capital ou comprar alguma companhia. Uma decisão feita nos sócios. Isso desemboca no conselho, para o conselho ajudar a falar, beleza, dado isso que os sócios querem, como que a gente faz um planejamento estratégico para que isso seja verdade? Beleza. E daí você tem um time de executivos que executa essa visão estratégica que foi feita. O conselho decide se C-level fica, se vai trocar CEO ou não, ou quem precisa do time para a gente chegar naquela visão estratégica. E também aprova orçamento, tem alçadas de decisão que os executivos não podem tomar sozinho. Assim como vão ter algumas alçadas que o conselho não vai poder tomar sozinho, e tudo bem. Logicamente que se mistura muito, porque aqui os sócios fazem parte do conselho, tem alguns conselheiros de fora que não são administrativos, ou seja, eles são consultivos, então eles direcionam a gente, mas quem toma a decisão no fim do dia somos nós, e hoje não somos executivos, mas temos um papel muito atuante de pensar no médio e longo prazo da companhia. Não temos família ainda bem, é um problema para o futuro, não é um problema para agora. É o problema para agora. E esse modelo, com todas essas explicações no detalhe, eu vou dar de presente aqui para vocês, porque sou um cara muito legal. Então... Pô, manda para mim também, Nardon. Eu vou te explicar como que você faz. Você entra lá, @bruno.nardon, tá? E você vai me mandar uma palavra, mas é só uma palavra na minha DM. Você entra lá no meu perfil, @bruno.nardon. Daí tem um botão lá que chama mensagem. Você clica na mensagem e vai me mandar a palavra tensão. Tensão. T-E-N-S-A-T-O. Tensão. Beleza. Tá bom? E daí o robozinho, na hora que você mandar só essa palavra, não adianta mandar ouvir o seu podcast. Você falou para eu mandar a palavra tensão, tô aqui, ó, tensão. Não vai acionar, é só a palavra tensão. Se escrever errado, se escrever tesão, não vai aparecer também. Se escrever atenção, também não vai aparecer. É tensão, tá bom? Manda lá no meu DM e vocês vão receber esse modelo, tá? Das 4 salas. É um material que eu acho que tem umas 25, 30 páginas. É super detalhado e vai te ajudar muito a melhorar a governança aí na tua empresa. Se você está crescendo rápido, se você tem sócios, se você está passando por uma sucessão, se você já é a segunda, terceira geração, use esse material ao seu favor, que ajuda muito. E se você ainda está ali no comecinho, já pega para você garantir que os problemas típicos que vão acontecer quando você crescer mais não aconteçam. Tá certo? Boa. Bom, hein? Pô, o cara já saiu aqui com presentão. Pô, presentão. Eu quero também, então. Presentão, vai lá e escreve. Vou ser o primeiro a digitar atenção. Vai mesmo, porque você vai digitar antes de ir pro ar. Tem que garantir que o time já colocou já colocou automatização, mas acho que sim. Vamos falar de uma outra coisa aqui, né? Você já esteve no papel do executivo com um conselho. Sim. A lealdade do executivo tem que ser ao conselho, tem que ser a equipe, tem que ser a empresa, tem que ser aos sócios. E aí?
Pô, a primeira... Bom, lealdade talvez seja uma das características mais importantes, né, de um executivo, né? A lealdade, primeiro, antes de mais nada, tem que ser aquilo que você acredita, né? Acho que é a primeira coisa, assim. Então, é muito comum, principalmente, eu reportei para conselho, sei lá, por 20 anos. Perfeito. E para mim, sempre eu fui muito leal àquilo que eu acredito, aos meus valores, ao meu propósito. Eu estou na área de educação há 30 anos, porque realmente é o que me dá prazer, é o que me trouxe até aqui. Mas essa é a primeira coisa. Segundo, é a lealdade à missão da empresa, né? A missão maior. Por isso que eu falei como é importante, né? Como é importante, Nardon, ter isso muito bem. É a fundação de tudo, né? Por que você está aqui, né? Ontem, exemplificando, o Dr. Zé Luiz foi fazer uma palestra na Associação dos Diretores Cristãos de Campinas. Que legal. E ele enfim, a faculdade chama São Leopoldo Mandic, ele tem o lado religioso dele, mas foi tão bonito ver ele falando de como os valores da misericórdia, da compaixão, como isso tem, né, que são valores cristãos, como isso tem muito a ver com aquilo que ele no final entrega, né? Hoje nós temos lá, nós vamos chegar a quase 1.000 leitos nos hospitais que a gente está hoje trazendo para dentro de casa. Nós atendemos hoje fazemos quase 300 mil atendimentos de pacientes por ano, né, nos nossos ambulatórios e tal. Então o impacto disso é gigantesco. E ele fala isso com muita clareza, que ele fala assim, nós estamos aqui por essa missão, de ajudar ao outro, né? Sem ver, né, quem é o outro, ter essa missão. Então isso é muito forte. Quando isso é muito enraizado, tudo que principalmente numa escola, quando a gente fala de ensino de saúde, né, isso é muito forte, porque o propósito maior de um aluno de medicina, um aluno de odonto, realmente é trazer bem-estar, saúde para as pessoas. Isso os momentos mais frágeis que a gente teve na nossa vida, possivelmente foram na frente de um médico. Perfeito. Assim, muito. Qualquer um tem uma história para contar nesse sentido. E ele falando isso ontem com muita clareza, né, essa missão. Então, quando eu olho, né, enfim, no nosso exemplo lá, como isso é importante para qualquer empresário pensar desse lado, né? Esse alinhamento com a missão, com aquilo. Para mim, esse é o ponto. Essa lealdade, ela tem que ser com a missão, porque depois o resto vem por tabela quase, sabe, Nardon? Porra, não adianta o pessoal fala, de ética, né? Para mim, ética é quase que binário, sabe? Isso é polêmico, mas... Ou você tem ou você não tem. Exato, é um negócio assim, e tem coisas óbvias, existem os dilemas e tal, mas tem que estar, isso tem que vir embalado no executivo, né? E a gente vê os problemas que acontecem quando existem os desvios e tal. Então a lealdade aos seus princípios, a lealdade à missão da empresa, e obviamente, quando a gente é líder, a gente quer a lealdade do time, mas isso não adianta, quero que você seja leal. O cara vai ser leal a você, dependendo do que você dá de exemplo, então, mas lealdade do time também. Boa. Falando um pouquinho dessa transição, muita gente que hoje é executivo, né, um executivo num C-level, num nível alto, às vezes vê e fala, poxa, cara, eu tô minha vida inteira aqui remando, cheguei num momento que eu não quero mais ser executivo, porque cansa. Você ser o executivo que está à frente, que está na liderança, é um negócio que é demandante. Não adianta qualquer pessoa falar que não é demandante. Não que o papel do sócio seja menos importante, tenha menos... Na verdade, você tem todo o risco. Se der merda na companhia, vai no teu CPF. Exato. Então, o nível de pressão é diferente. Logicamente que o executivo que está ali no dia a dia tocando a companhia... também é difícil. Cada um com a sua dificuldade, né?
como tudo na vida, tem os prós e contras de cada lugar. Mas muitos executivos que chegam num determinado ponto da carreira falam, poxa, eu quero virar um conselheiro, porque eu acredito que esse seja um próximo passo natural da minha carreira. Mas a vida do conselheiro é bem diferente da vida do executivo. O que foi para você o maior choque de realidade nessa transição? Puta, excelente pergunta. Eu acho que deve ter muita gente escutando a gente aí. Porque, pô, queira ou não, né? Talvez, acho que vocês já devem ter feito pesquisa disso, né? O desejo de ser empreendedor aqui deve ser enorme neste país, né? Todo mundo quer empreender um dia. Pô, vou fazer minha carreira executiva e vou empreender e tal. E existe também assim, a gente tem visto, aí tem vários, hoje, por exemplo, no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu já fiz os cursos lá, etc., faço parte, sou associado. A minha turma, por exemplo, que é de 2021, se eu não me engano, era a turma 120, já está na 200 e tanto, já para você ter ideia, em 4, 5 anos, assim, então tem sido formadas muitas pessoas em conselho de administração lá, fora outras escolas que estão aparecendo com cursos e tal. De fato, é muito comum o executivo achar que ele pode fazer a virada de chave, porque, queira ou não, o funil é muito apertado, né, Nadon? Eu tenho um dos meus conselheiros pessoais, meu amigo Boris, aliás, tenho certeza que ele vai assistir isso aqui. O Boris é um russo, já leu todos os maiores autores e clássicos russos, etc. E ele foi executivo de empresas muito anos, sempre me ajudou muito. E ele tem uns textos que ele escreve sobre a vida executiva como ela é. Ser executivo, né, você chega num certo momento da tua carreira que diplomacia e política passa a ser skill importante. Perfeito. E não é fácil, né? Não é fácil você... Então, quem está escutando, eu tenho certeza que vai entender muito bem o que eu estou falando aqui, né? Que a vida corporativa é o que você falou, ela é dura. Ela é dura, os funis são apertados e, às vezes você está ali na empresa, você decide fazer um movimento de carreira, você acha que o pessoal vai ficar chateado que você foi embora, cara, vai ter rojão vai ter gente soltando rojão lá dentro, porque, puta, abriu... Quer pegar o teu lugar, abriu uma vaga. Não tem dúvida nenhuma disso, né? Então, do ponto de vista da carreira, etc., esse funil é muito apertado, a vida ali em cima, para você sobreviver no C-Level, normalmente, você precisa, o Boris fala isso, né? Você precisa de airbag, você precisa de tração 4x4, você precisa ali, né, de ser blindado, cara, você precisa de um veículo anfíbio, sei lá, que não é trivial. Que é o que isso desgasta muito, né? Então, às vezes, você fica pensando, até onde eu vou com isso, né? E muitas vezes, os anos que são ruins, você não tem aquela tua remuneração, a tua bonificação, e etc. Isso é muito cansativo de fato. Então, assim, a gente tem que saber o momento, até onde vai. Mas virar a chave para ser conselheiro exige muito estudo. Eu acho que exige também você fazer... Não adianta assim, porque o cara acha assim, vou trabalhar aqui em 3, 4 conselhos, vou tirar aqui, sei lá, X de cada um deles, vou ter minha remuneração que eu tinha na empresa. E não é assim. Porque os conselheiros, o que eu vejo principalmente, eu tenho grupos de estudo, que eu estudo ativamente com alguns grupos de pessoas maravilhosas, inclusive, não é trivial, depende muito do teu relacionamento. Quem que vai te contratar como conselheiro e por quê? Perfeito. Né? Por quê? Aonde você agrega valor? Por que eu vou gastar dinheiro com você? Né? Você tem experiência de conselho? Não. Então, o que eu fiz lá atrás? Comecei fazendo conselho pro bono, e que eu adoro, tá? Aliás, são os dois que eu não troco, um deles eu não troco por nada, que é o Instituto CMA, que é uma ONG educacional e tal, maravilhoso. Então, o outro que faz pro bono, já saiba. Se não adicionar valor pro Júlio, pode ser que ele te troque. Mas não financeiro, mas adicionar valor... mas então você tem que entender assim, se você tem esse espaço realmente, mas primeiro começar a exercitar isso, porque ser conselheiro exige uma escuta ativa diferenciada, você tem que ter um entendimento da companhia adequada. Eu particularmente, eu acho que ser conselheiro e não entender muito bem o chão da fábrica, não funciona, Nadon. Concordo. Não funciona, cara.
Não adianta você estar ali numa reunião a cada 2, 3 meses e sinceramente, não. Exige um nível mínimo de profundidade, né? De conhecer o cliente muito bem, de ir na ponta, sei lá, vai no varejo, você precisa ir na loja, né? Você é conselheiro de uma cadeia, você precisa ir na loja, você é conselheiro de uma empresa de serviço aqui, pô, a primeira coisa que eu fiz foi assistir os cursos aqui. Sim. Passei aqui, sei lá, vi tudo que eu pude. Eu fiquei um tempão assistindo vídeo, todas as palestras, fiz todas as minhas notas. De 6 em 6 meses eu falava com os executivos para entender. Falava menos, você falava de... eu fazia... Com a liderança, aliás, com a liderança era praticamente semanal. Mas porque aqui exigia isso também, né? Você vai para empresas muito maiores, é um pouco diferente. Mas essa vida não é uma vida que funciona. E o que acontece é que o mundo do C-Level hoje... cada vez mais a pessoa sai e depois para você se reposicionar numa outra empresa é bastante difícil. Dizem aí, tem números aí de 18 meses para você se reposicionar. Caramba, pô, então é bastante, né, para você. E muitas vezes você até se reposiciona, mas a remuneração já não é a mesma que você tinha até naquele outro lugar. Então tem que tomar muito cuidado. Acho que essa é a minha principal mensagem aqui, porque e toma tempo, demanda você participar, é muito relacionamento. Então você está nos fóruns, pelo menos eu gosto de fazer isso. E também muitas vezes vai surgir oportunidade, mas às vezes você olha e fala assim, isso aqui não agrega valor, eu não vou agregar valor. E você tem que ter essa sensibilidade. Sim. Eu tive a oportunidade que eu declinei, porque eu falei, acho que não sou eu. Para o estágio da companhia, que é aquilo que você falou, Sim. A empresa era pequena ainda, eu falei assim, não, vai até esse estágio aqui, vamos manter o bate-papo, porque eu acho que aqui eu consigo agregar mais. Então, acho que esse discernimento também é muito importante, né? Mas tem que tomar cuidado, porque é um mito achar que Sim. vai transitar de um para o outro de uma forma tranquila. Eu já fiz parte de alguns conselhos. Primeiro dos conselhos das empresas que eu fui investidor e era muito próximo. Então, empresas estavam começando do 0 para 1, do 1 para o 10, levando do 10 para o 100. E fui conselheiro também de empresas grandes, como o Hortifruti Natural da Terra, não administrativo, mas num comitê consultivo junto com o CEO, o próprio Grupo Mateus, passei lá 2 anos como conselheiro, fiz alguns trabalhos também com uma turma da CIA. Então, assim, para mim foram experiências que eu aprendi muito. Ao mesmo tempo, a demanda de tempo, dado o retorno e dado as minhas prioridades... com a minha agenda não funcionava. Exato. Agregava valor, era legal, aprendi um monte. Tem todos esses benefícios que para mim fazem sentido muito mais do que dinheiro em si. Porque para mim eu gosto do desafio, eu gosto de aprender uma coisa nova, gosto de ver o que eles estão fazendo numa ponta para transportar isso para o meu negócio, certo? Agora, chegou uma hora que para mim parou de fazer sentido e eu fui aos poucos saindo de todos esses conselhos e hoje, assim, dificilmente eu pego... para participar de um conselho, a não ser que eu tenha algum interesse genuíno na companhia, seja sócio, ou seja algo que eu falo, pô, isso daqui vai me ajudar no G4 ou em algum lugar. Muito mais por agenda, com 3 filhos, um Ironman pela frente, quem um sabe G4 para tocar. Né? Mas mesmo assim, não é algo que eu fui lá, testei, eu gosto muito de testar para ver o que eu gosto e o que eu não gosto. E entendi que dos mais diferentes tamanhos, até na empresa grande, você vai ter um pouco desse jogo político, que vai ter que entender, vai demorar. E eu sou alguém que gosta de ver as coisas acontecerem rápido. Então, pô, já vi uma causa raiz do problema, já sabemos a solução. E aí? Implementa essa caralha logo. Não fica enrolando mais, a gente não tem tempo para enrolar agora. Logicamente que numa empresa com 30, 40, 50 mil funcionários, não dá para fazer essas mudanças de uma semana para outra. Para mim foi muito aprendizado, lógico. Mas é legal, né? É legal. Para o teu momento funcionou e tá é tudo bem. isso, né? O ponto maior é o seguinte, é o cara achar que, puta, agora eu vou viver disso. Viver disso, não esquece. Aí é um jogo diferente. É um jogo diferente. Vamos lá, indo aqui para a finaleira. Qual um erro comum que você vê nas interações entre executivo e conselheiro? Falta de escuta ativa, cara. Dos dois lados. Dos dois lados, Porque a base de uma relação entre conselho e equipe de execução, principalmente o CEO, né?
É a confiança. Perfeito. E confiar é saber escutar, né? Não adianta a gente tem que ter essa capacidade de escutar, entender. Eu costumo dizer que reuniões de conselho, aquelas que acontecem que está todo mundo junto, é só a finalização de um processo muito longo de bastidor. Né? Perfeito. Uma decisão difícil que você teve que tomar por pressão do conselho? Pô, já demiti. Fazer uma demissão de um executivo que eu gostava muito, etc. E aí por uma questão, enfim... Que seja. Qualquer que seja... É ruim, não é? Eu não gosto. Eu acho que é uma situação ruim, né? A gente sabe, tem que fazer, é o executivo, mas acho que demitir não é uma coisa que eu gosto de crescimento, igual você gosta também. Perfeito. A gente gosta de contratar. Eu não gosto de demitir, mas caso não esteja atingindo aquilo que precisa e jogando o jogo como precisa, você precisa ser feito. O duro é quando você não concorda que isso aconteça. Você fala, pô, a pessoa tá mandando bem, mas como conselho, que você não, né, no fim do dia não é o único a tomar decisão, entendemos que não está e tem um... eu tive que fazer porque foi uma decisão do unânime, conselho exato. E tal. Não que eu não concordasse, eu entendi os motivos, mas pô, por mim eu ainda dava uma colher de chá, sabe? Sim. Um conselho que você respeita muito? Nardon, eu acho que eu gosto muito, eu tive uma experiência muito grande ali com o pessoal da AFIA, né? Então ali eu tive tanto aprendizado ali nas reuniões que eu pude acompanhar, né? Por ser um conselho, pô, ali tem gente de fora hoje, tem Perfeito. gente de perfis diferentes, e foi minha escola, né? Então assim, ali realmente acho que... A turma da Crescera também, Borg. Então, eu tive até o IPO da AFIA, ali eu estava dentro de uma empresa que tinha o investimento de um private equity, né? Então eu sei como é que é trabalhar com a faca no pescoço ali, né? Mas sempre apoiaram muito a gestão e tal. O que os executivos deveriam aprender urgentemente sobre governança? Eu acho que é aquilo que eu mencionei no início, é trazer o processo, os pequenos rituais que a gente pode listar ali, orçamento, planejamento, ritual de métricas, as poucas coisas para você organizar ritual o processo. De gestão para garantir que Ritual de gestão. Muito bom. Para te seguir, como que a gente faz? Rapaz, LinkedIn, eu tô lá, os meus outras redes sociais. Júlio De Angeli. É isso aí, só me achar lá no LinkedIn. Muito bom, muito bom. Júlio De Angeli. Galera, ficamos aqui com mais um episódio do Papo de Gestão. Sigam eu, @G4Educação, @Bruno.Nardon, @G4Podcasts. Tenho certeza que se você gostou desse episódio, manda pro seu amigo, manda pro seu pai, que está na primeira geração, manda pro seu filho, que está na segunda geração, manda pro seu conselheiro, que está lá para ouvir esse papo que foi demais. E agora, próximo episódio que você vai aparecer com a gente vai ser lá na cobertura do Ironman de Floripa. Pois é, cara. Você chega quando lá? Chego na terça-feira. Você chega na terça? Eu vou antes. Vai bem antes. Vou bem antes. Vai bem antes. Eu vou chegar na sexta lá de manhã. Vou com família e cuia. Eu vou trabalhar também lá. Então tá bom. Vou encontrar meu amigo sócio lá. Tem uma sociedade numa empresa que tem sede lá. Esse moleque é um monstro. Monstro. Esse daí tem que trazer um dia aqui pro G4, viu? Na hora certa. Menino bom, menino bom. Boa, galera. Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.